ouvindo a Laísla. Ela agora vai interpretar como presente inicial dessa manhã uma música de Roberto Carlos, Estou Aqui. Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo. Mas o meu caminho, a direção. Estou aqui, por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabe que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto. O milagre, a fonte, a salvação. Estou aqui, vem iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você eu sei a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro seu olhar, sua presença. Eu levo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, sua presença. Eu levo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é o caminho e a vida. Só você eu sei a solução. Obrigada, Laísa. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço o convite de todos da APEL, retornando a casa, né? Um bom filho a casa retorna e estamos abertos aos convites para esse trabalho que eu adoro fazer. Obrigada, gente. Na casa espírita, qualquer atividade precede de uma prece, força mais poderosa ao nosso alcance. Aqui não será diferente, tendo em vista que este momento também se caracteriza de aprendizagem e de agradecimento a Deus. Para fazer a nossa prece de abertura, nós convidamos o nosso querido confrade Antônio Crepaldi.
Bom dia a todos. Então vamos nesse momento dando início ao segundo dia, como também a parte final desse simpósio, onde tanto foi aqui levado a nós os conhecimentos da transição planetária. Então vamos nesse momento agradecer ao Criador por nunca ter deixado de olhar para o nosso planeta Terra, tão necessitado da sua misericórdia. Permita, Pai, que nós possamos ser entendidos e aprendido as lições com o Mestre Jesus, e procurar cada dia, cada momento, dedicar nossas ações à prática do bem e da caridade, que serão os nossos grandes tesouros, que nos darão o direito de aqui continuar trabalhando, contribuindo e ajudando. Pai de amor e de bondade, conceda essas almas desviadas do caminho do bem, aqueles que não encontrou a alegria que é servir, que possa ser tocado em seus corações. Quantos ainda dominados pelo ódio, quantos ainda dominados pelo desejo da vingança, esquecendo que no passado talvez não tanto distante foram os infelizes que desencadeou o motivo pela sua dor presente. E nós que temos a oportunidade de conhecer o Evangelho realmente aplicado na sua plenitude, que possamos nos encorajar e procurar levar aqueles que nós temos a oportunidade e a possibilidade de oferecer essa dádiva, essa água que refrigera o coração que tanto arde, essa energia que contagia, esse amor que acalenta, essas energias que curam a enfermidade. Tudo que está contido no Evangelho do Mestre amado. Que Jesus conceda a todas essas almas sofridas a oportunidade de fazer aquilo que é o necessário, o suficiente, para continuar sobre o seu regaço de amor. Porque sabemos quão grande é a sua decepção, a sua tristeza, por não ter conseguido alcançar todas aquelas almas que um dia ele se comprometeu com o Pai, que haveria tudo fazer para que até a última ovelha fosse resgatada no seio do seu amor. Os bons amigos espirituais possam no dia de hoje levar os amigos que haverão de ocupar essa tribuna todo sentimento de amor, todo sentimento de ternura, oferecendo a nós que somos aprendizes do seu Evangelho Mestre, o sentimento de buscar a dedicação e a entrega total para conseguirmos o direito pleno de aqui continuar junto a esses que tanto amamos. Que a tua paz, Mestre Jesus, a todos que no dia de hoje possamos ter a alegria de aqui estarmos, buscando mais um pouquinho dos ensinamentos que tanto necessitamos para podermos aplicar junto àqueles que são, que nos encontram no dia a dia. Obrigado, Jesus, e que assim seja.
No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, psicografia de Divaldo Franco, o espírito de Joana de Ângelo nos diz que a mediunidade é de essência espiritual, exteriorizando-se sob a influência e direcionamento dos espíritos que, de acordo com a sua procedência, semeiam sombras e aturdimentos e enfermidades, mas também luz mirífica de esclarecimentos, de caridade, de amor. Que influência os espíritos desencarnados podem ter no processo de transição planetária? Para nos falar sobre o tema mediunidade e transição planetária, nós convidamos uma pessoa estudiosa sobre o assunto. É com muita alegria que vamos receber Emmanuel Chakra Salles, que é brasiliense, nascido em família espírita e que, paralelo à sua profissão, é um trabalhador espírita desde a sua juventude. Coopera mediunicamente em reunião de ectoplasmia para tratamento espiritual à distância. Participa também de reunião de orientação espiritual com psicografia e reunião de desobsessão no seu centro. De sua larva mediúnica, temos o livro Encontro Fraterno pelo Espírito Sheila, editado pela Itapuã Editora. É com muita alegria e com muito prazer que nós convidamos e vamos receber o Emmanuel Chakra Salles para a sua primeira palestra do dia. Bom dia a todos. É uma grande honra, alegria mesmo nós estarmos aqui nessa cidade que tem um calor que muita gente diz, né? Mas que aqui dentro tem um outro calor, tem um calor fraternal que poucas vezes nós sentimos nessas nossas caminhadas, né? Falando e aprendendo com a doutrina espírita. Ao subirmos aqui, escutamos algumas palmas, né? E aí nos lembramos de um caso que Dom Paulo Evaristo Arns, né? Que foi um grande... Acho que já começou os efeitos físicos aqui, já começaram, né? Então, enquanto o nosso companheiro Michel ajusta aqui, Dom Paulo Evaristo Arns contou uma vez que foi numa viagem convidado a participar de uma premiação para a Madre Teresa de Calcutá. Ele teve o privilégio, a honra de sentar à mesa, enquanto ela recebia todas as deferências pelo seu trabalho extraordinário desenvolvido, porque é um missionário de Jesus. E cada pessoa que subia até a tribuna falava de toda a atividade, de toda a tarefa
que ela desenvolvia e as pessoas aplaudiam. E Dom Paulo disse que ela foi ficando cada vez mais encolhida na cadeira, a cada aplauso ela se encolhia mais. E aí ele perguntou a ela o seguinte: Madre, o que está acontecendo? Perguntou baixinho para ela. E ela falou assim: eles estão me aplaudindo, mas eles tinham que aplaudir Jesus. Aí ele disse para ela: Madre, a senhora se lembra quando Jesus entrou em Jerusalém no lombo de um burrinho? Ela lembra, no domingo de Ramos, onde as pessoas abanavam palmas, né? Ramos, e batiam palmas. Ela falou: lembro. Pois é, naquele dia o burrinho que carregava Jesus achava que as palmas eram para ele. E ela abriu um largo sorriso de orelha a orelha e entendeu: eu sou o burrinho. E aí ela se tranquilizou. Então, gente, aqui eu sou o burrinho. As palmas todas são para Jesus, tá bom? Nós vamos tentar refletir um pouco sobre esse tema, transição planetária, em cima da ótica da mediunidade com Jesus. E é óbvio que para falarmos da mediunidade nesses tempos, precisamos pelo menos nos contextualizar sobre o que é a transição planetária, que nós ouvimos ontem, companheiro Geraldo, nosso irmão Emerson, nossa irmã Vânia, falando de temas diversos dentro de um processo que precede uma nova era, um novo momento evolutivo para a humanidade. E nós precisamos compreender que esse processo, ele se dá na medida em que nós nos abrimos para ele, na medida em que nós nos colocamos em conexão com os princípios vigentes para essa nova era. E com a mediunidade não é diferente, né? Então nós precisamos primeiro compreender que momento é esse que nós estamos vivendo, né? É um momento ímpar na história da humanidade. Nós nunca vivemos um processo de transição como esse que estamos passando agora. É bem verdade, pelo que os irmãos colocaram ontem, que talvez muitos aqui já tenham passado esse processo de transição, não aqui, em outros órgãos, né? E vieram para cá, se aperfeiçoaram e agora estão enfrentando essa transição planetária na Terra. Então nós vamos ver, vamos compreender que Kardec nos diz o seguinte: hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Olha, essa frase de Kardec no capítulo 18, item 7 da Gênese, é maravilhosa, porque ele está dizendo que a transformação é espiritual. Vão haver reflexos na estrutura do planeta? Vai haver. Nós já estamos vendo isso. Mas a principal transição é dentro de nós. Então nós precisamos compreender que não há regeneração sem a nossa regeneração. Nós somos partes ativas do processo de transição. E precisamos entender que esse processo de transição, ele está muito mais dentro de nós do que fora. De fato, os espíritos, né, como diz Kardec na Gênese, através da teoria da presciência, eles compreendem o momento de transformação da humanidade, mas eles nos dizem que esse momento será uma consequência da transformação do homem. E o que é transição planetária? Existe um grande pensador italiano, Gramsci, que ele diz o seguinte: a crise e transição planetária, o momento de crise, é um momento em que o modelo antigo já morreu, mas não foi sepultado ainda, e o novo modelo que surge ainda não tem raízes profundas que possam sustentar a ordem vigente. Então as criaturas estão um tanto quanto perdidas, porque o modelo civilizatório que nós viemos até agora, até aqui, de mundo de provas e expiação, já não nos atende às necessidades espirituais.
Precisamos de um tecido novo. Por isso que Jesus diz, não se coloca remendo novo em pano velho. E quem construirá esse tecido somos nós, através da nossa transformação moral. Então é muito importante nós nos fixarmos. E ele, há 2000 anos, com a sua condição espiritual de governador planetário, nos deixou o roteiro para transitarmos nesse processo de transição, que é o Evangelho. Então é muito importante nós compreendermos isso, porque de outra feita, ou de outra forma, nós teremos dificuldades. Se não seguirmos o roteiro deixado, nesse momento em que todos os parâmetros foram perdidos, toda a estabilidade da ordem vigente na sociedade já não existe mais, porque há um momento de separação de joio de trigo, como ele mesmo nos disse, e o joio cresceu, gente. E a palavra, você se lembra? Ele dizia o quê? Que nós diferenciaríamos o joio do trigo quando esse crescesse. Então é muito importante nós compreendermos isso. Okay? Vamos seguir adiante, então, e vermos que contexto é esse. Esse ciclo planetário, ontem o Emerson abordou isso, está dentro de ciclos maiores. Esses ciclos maiores são ciclos universais. Por isso que a lei de progresso ela é inexorável. Todos nós atravessaremos esse momento planetário. Quer queiramos, quer não queiramos. Porque é da lei. Chegou o momento do nosso planeta se elevar, segundo os Espíritos, à categoria de um mundo melhor. E é importante nós acompanharmos o fluxo, para não nos transformarmos em obstáculos, né? Esses ciclos, então, eles começam com ciclos planetários, mas eles se encaixam em sistemas solares, se encaixam em ciclos maiores, que nós, vamos fazer só um momentinho, deixa na sua mesa, e eu vou acompanhando aqui, viu, Cristiano? Talvez seja o cabo aqui que esteja com mau contato. Esses ciclos, eles vão evoluindo, e nos foi dito ontem da experiência do Chico, né? Do sistema planetário, do sistema solar, das constelações, das galáxias, das nebulosas, tudo isso sincronizado. E olha que coisa extraordinária, qual é a inteligência capaz de sincronizar isso tudo? Somente a causa primeira ou primária de todas as coisas, que é Deus. Qual é a inteligência soberana que consegue sincronizar os destinos das criaturas? Imagina, todos esses seres que vivem em todas essas moradas na casa do Pai, com os destinos sincronizados. Então a nossa transição não é um movimento particular da Terra. Ela está inserida dentro de um contexto muito maior. E é importante nós entendermos isso, para sabermos como transitar nesse período, né? E aí, eu tenho fé. Tá, então ele vai reiniciar o computador, enquanto isso a gente vai progredir. E nesse sentido, então, nós vamos ver como que esses movimentos, porque o relógio que dirige esse processo da transição são os astros, e os astros são regidos pela lei de amor, numa ordem tão perfeita, que é a extensão do próprio Criador, porque Deus é amor, segundo João Evangelista. E isso reflete em tudo no nosso planeta. Nós vamos contar no capítulo 18 do livro A Gênese, no item 8, uma mensagem do Espírito Aragão, que fala que tudo está conectado. Essas transformações siderais se refletem até o átomo do planeta Terra. Elas se refletem, inclusive, no próprio ser humano que aqui está. Essas influências promovem revoluções sociais, vocês acreditam nisso? Como as que têm acontecido ao longo do século XX. Essa inquietude, inclusive, é dito num livro, Obras Póstumas, num texto chamado Regeneração,
é dito lá por Kardec que há uma inquietude no ser humano. Todo mundo sabe que algo vai acontecer. Todo mundo pressente isso. Nós começamos a ver transformações visíveis. Por exemplo, a questão da corrupção. As criaturas já não aceitam mais esse estado vigente. E nós começamos primeiro a enxergar essas sombras em nós mesmos, inclusive. Nós começamos a ver que as revoluções, as transformações, até as doenças, diz Aragon, fazem parte desse contexto de harmonização do planeta. Não existe absolutamente nada desconectado. E essa efervescência, que era a próxima lâmina que nós íamos ver, essa efervescência, essa inquietude, é para que nós nos movimentemos, para que a gente se transforme. E nós vamos então abordar daqui a pouco um dos instrumentos que nos faz avançar, que é a mediunidade. Porque somos seres espirituais. E como seres espirituais, inevitavelmente temos contato com o mundo espiritual. E esse contato faz com que nós todos, segundo os espíritos na obra kardeciana, dizem sermos médiuns. O médium é exatamente aquele que consegue ser um intermediário entre dois planos. E os Espíritos, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, dizem o seguinte, né? Influencia os Espíritos, Kardec pergunta, né? Influencia os Espíritos em nossos pensamentos e atos? Eles dizem assim, de ordinário, são eles que nos dirigem. Esses instantes que estamos aqui, não estamos sozinhos. No mínimo, existe um benfeitor espiritual de cada um de nós, junto de nós. Afora uma grande plateia que veio conosco também estudar e aprender. Porque esse tema transição planetária, que muitos, o Geraldo é um dos arautas, né, desse tema, ele sabe, né, a necessidade, nós precisamos tomar consciência do que está acontecendo, precisamos despertar. Estávamos dormindo, aliás, estamos dormindo há 2000 anos, porque se já tivéssemos desperto e tivéssemos realizado uma orientação de Jesus, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, o planeta já teria se regenerado. Outro fator importante, quanto tempo esse processo de transição? Depende de nós. Na obra de Kardec da Gênesis, os Espíritos dizem que é levado em conta o livre-arbítrio. Existe a lei, mas o nosso livre-arbítrio conta. Só que Emmanuel, no livro Via de Luz, quando faz uma análise de uma passagem do sermão profético de Jesus, que diz assim, aqueles que estão na Judéia, né, aqueles tempos que estiverem na Judéia, né, fujam para as partes mais altas, para as montanhas. Né? Emmanuel diz que o nosso livre-arbítrio nesse tempo vai até um certo ponto. E nós temos que aproveitar a oportunidade de exercê-lo, porque a partir de um determinado momento, só a lei vai vigorar. E a lei, embora seja de amor, de caridade, ela é de justiça. E é uma lei incorruptível, que faz com que todos nós sejamos responsáveis por aquilo que estivemos plantando até agora. Né? Então é muito importante nós termos essa consciência desse modelo que está se desfazendo por força do progresso e desse novo tecido social. A Vânia ontem levantou uma questão da mídia e é a pura verdade. Por que os nossos meios de comunicação não trazem os vislumbres do tecido novo que está surgindo? Emmanuel vai explicar isso no livro Emmanuel, no texto, no capítulo que ele chama de mentalidade cristã. Emmanuel diz que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos formando ainda uma mentalidade cristã. Formando. Então, todos esses meios, a arte, as comunicações, a ciência, todos esses inumeráveis ramos do conhecimento humano,
ainda estão vigindo ainda no modelo antigo. Depois que nós formarmos uma mentalidade cristã, aí diz ele, nós vamos atacar as obras. Aí sim. Aí começa, de fato, a consolidação dessa estrutura espiritual que Jesus chama de reino dos céus. Fora de nós, não. Fora de nós será apenas o reflexo dele. Dentro de nós, primeiramente. Né? Ok? Olha, eu vou só voltar aqui um pouquinho. Tá? Ele foi bem para frente. Vamos voltar aqui mais um pouco. Volta para mim. Mais um pouco. Aí pode passar o próximo slide, por favor. Mais um. Aí. Então, a gente falava da efervescência, né? A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Tudo se encadeia. Vamos avançar isso. Isso, vamos ver aqui. Isso. Então ele diz assim, contudo, aí nós já vamos ver no livro Obras Póstumas, Kardec fala dos tempos atuais, viu, Vânia? E aí tem muito a ver com o seu tema ontem. Ele fala que nesse momento nós nunca tivemos antes o aumento de suicídios. Olha o que ele diz. Como teremos nesse tempo, que foi muito bem explicado pela Vânia. Nunca a loucura, ou seja, a distonia mental, o desequilíbrio mental, seria tão grande como esses tempos. As criaturas buscando um ponto de referência, quando esse ponto já nos foi dado há 2000 anos. Mas ele não diz só das dificuldades. Lá ele diz isso aqui, olha. Contudo, através de escuras nuvens que vos envolvem em cujo seio. Então ele diz o seguinte: contudo, através da escura nuvem que vos envolve, em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da era nova. Olha que coisa maravilhosa que é dito lá. Ele diz assim: a fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo, e os povos estendem uns aos outros as mãos. Não é isso que nós temos visto? Movimentos pela paz, né? Movimentos de congraçamento, inclusive facilitado pela própria tecnologia, que foi na internet. Essa globalização também tem um lado positivo, né? E ele prossegue dizendo: a barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raça e de seitas que causaram o derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. O mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação. Agora é curioso porque gestação tem duas etapas. O parto tem dois momentos: as dores do parto, para depois vir a alegria com a criança que nasceu. E nós estamos passando isso. Estamos no momento das dores, ainda não gestamos a nova era. Kardec pergunta aos espíritos: não parece que a humanidade está retroagindo? Olha, isso lá em 1857. E a gente olha para o mundo hoje e fala: meu Deus, parece que a gente está andando para trás, né? E os espíritos: não, porque vocês não têm a visão do todo. Estamos caminhando, estamos evoluindo. Mas o mal necessita chegar ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem. Não é assim? A corrupção está chegando ao extremo, ninguém mais suporta
Hoje todo mundo quer o quê? Pessoas honestas. A intolerância está chegando ao extremo, ninguém mais suporta a intolerância, a credos, a opções da sexualidade. Todo mundo quer a tolerância, a convivência com as diferenças. Então esse processo do parto, das dores, é necessário para que a criança nasça. Nós forçosamente teremos que passar por isso. Vamos ver aqui se eu consigo. Agora sim. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, que se desmorona. É o tecido velho que já está puído. Já está puído. Tudo dele acabará com a geração que se vai e a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. E nós temos um papel importantíssimo para receber essa geração nova. Há poucos dias atrás, atendemos uma jovem de 14 anos do trabalho da fitoterapia e ela nos contava do drama. Ela estava num processo depressivo, com até tendências suicidas, e nós perguntamos para ela assim: qual é o significado de viver para você? E ela falou assim: olha, as pessoas acham, aí ela contou da vida dela, a jovem de 14 anos, as pessoas acham que viver é fazer o ensino fundamental, depois fazer o ensino médio. Ela estava falando dela, gente. Depois ir para a faculdade fazer uma graduação, depois fazer um mestrado, depois fazer um doutorado. Isso não é sentido de viver. Isso são metas a cumprir. Eu falei: bom, então o que é? Quando você se sente feliz em viver? Aí ela parou rapidamente, não demorou alguns segundos. Quando eu estou em casa sozinho estudando, porque minha escola exige muito, eu fico pensando assim: daqui a pouco o pessoal vai chegar e está tudo bagunçado na cozinha. Aí eu vou lá, arrumo a cozinha, faço um café, ponho um pão de queijo para assar. Aliás, foi dito que eu sou brasiliense, foi uma cidade que me acolheu, mas eu não posso dizer, eu sou mineiro. Aí lembrei do pão de queijo, agora viu, Geraldo, eu sou mineiro, não posso fugir às raízes. E aí, deixo tudo pronto, e quando eles chegam felizes, e sentam e comem, eu me sinto feliz. Então eu falei para ela: você descobriu o que muita gente não consegue descobrir, que a alegria de ser feliz é a alegria de ser útil. Então, na verdade, é essa turma. Só que eles estão desencarnando no momento das dores, do parto. E nós temos que cuidar deles. Mostrar que uma nova glória está chegando. Né? Achei que você falar que era a alegria de viver era comer pão de queijo. Olha, eu não quis dizer aqui que ia ficar meio assim, né? Também, né, Geraldo? Também. Então, é fundamental nós entendermos que ao longo de todo esse processo da transição, o aporte do alto nunca nos faltou. Nunca e nunca nos faltará. O aporte de Jesus através dos seus emissários. E para isso, ele nos trouxe 3 momentos importantíssimos onde a mediunidade, né, ter um papel preponderante, que são as 3 revelações. Né? Moisés, o próprio Jesus e depois a doutrina espírita com Kardec. Nós vamos ver a partir de agora a importância da mediunidade na transição. Porque se a transição é esse momento, essa faixa de tempo que nós estamos vivendo, nesse ciclo evolutivo, o preparo para ela começou bem antes. Né? Porque é assim que o mundo espiritual trabalha, com programação. E lá, nós vamos ver aqui, que a primeira revelação que Emmanuel nos diz, na pergunta 271 do Livro dos Espíritos, ele nos diz que foi a missão da justiça. A missão da justiça. Na pergunta 276,
Algumas pessoas acham que o Novo ou o Antigo Testamento está desconectado do processo do cristianismo e do processo da transição planetária. Absolutamente não está. Olha essa pergunta que foi feita a Emmanuel no livro Consolador. A previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Será que o que está escrito nos livros do Antigo Testamento houve participação do Cristo? Olha a resposta de Emmanuel. Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e as predições se efetuaram sob a ação direta, sem intermediários do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Então, esse projeto está todo conectado, desde a primeira revelação até depois a terceira com Kardec, passando por Jesus, que é o centro, né? Não à toa fica entre as duas. Nós vamos ver que está tudo conectado dentro de um programa de renovação e de regeneração da humanidade. Então, Emmanuel disse que nessa época nós estávamos na infância espiritual. Por isso que foram os fundamentos da justiça. Precisava ter uma ordenação social naquela sociedade, né? Vamos ver se a gente consegue ficar aqui por causa da leitura, né? Mas acho que a gente consegue, sim. Então, prosseguindo aqui, veio a segunda revelação com Jesus, que Emmanuel diz que Jesus é a revelação insuperável do amor. Diz assim: Cristo não precisava de assistência, pois que era Ele quem assistiu os outros. Que espírito aos demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era o médium de Deus. Não é à toa que ele diz que eu e o Pai somos um. Isso está no livro Gênesis, no capítulo 15, item 2. Realmente, ele foi o ápice, ele simboliza o ápice da humanidade. É por isso que na doutrina espírita nós chamamos mediunidade com Jesus, porque na pergunta 625, o que é dito lá? Qual é o guia e modelo da humanidade? Jesus. Então nós temos que nos espelhar em tudo que ele nos ensinou. Até porque não escreveu nada, o que ele escreveu foi no livro das nossas consciências, como viver com amor e por amor, né? E temos então esse terceiro momento, e aqui nós trouxemos um slide para mostrar como ele exercia a sua mediunidade. Está no livro Há 2000 anos, um sermão profético, no final do livro, é quase o segundo sermão profético de Jesus, além daquele que está nos textos evangélicos, né? Ele, quando Lívia e outros mártires, né, acabam desencarnando no ciclo romano e chegam no mundo espiritual, Jesus faz uma preleção para aquelas almas que regaram com o próprio sangue as primeiras sementes do seu evangelho de luz. E há um determinado momento que ele diz assim: quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. É curioso que tem a ver com aquilo que o Geraldo nos mostrou ontem, né? Do profeta Joel, né? No capítulo 2, versículo 28 e seguintes, que ele fala exatamente, né? Naqueles tempos, derramarei do meu espírito sobre a carne, né? Vossos jovens, vossos filhos, vossas filhas profetizarão,
Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E Jesus repete isso no livro, dizendo a importância da mediunidade para esses tempos, dessa conexão com as faixas superiores que querem a evolução e o progresso da humanidade, não com aqueles que buscam obstar esse progresso, mas que também devem ser tratados, né? Devem ser beneficiados, né? Devem ser acolhidos por todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Por isso o trabalho da desobsessão nas casas espíritas, que mereceu de André Luiz um livro chamado Desobsessão. Tamanha a importância desse trabalho para atendimento a esses irmãos necessitados do mundo espiritual. E, obviamente, aqueles que a eles se vinculam como encarnados. Prosseguindo aqui, essa terceira revelação, é interessante isso aqui. A gente traz, no dizer aqui, na Gênese, o caráter da revelação espírita, a importância da mediunidade para esses tempos, né? E dos conceitos da vida espiritual. O simples fato, que aqui Kardec é a sublime tarefa da verdade, o simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual, traz consequências incalculáveis, da mais alta gravidade. É uma revolução, olha a palavra que é usada, revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo, nem a uma casta, vide que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. A gente vê aí a universalidade da mediunidade. Isso traz um impacto, gente. Você saber. Imagina as pessoas que iam ao Uberaba, buscando notícia dos seus filhos, e tinha uma comprovação nas cartas consoladoras que vinham através do Chico. A vida dessas pessoas se transformava. Elas não tinham dúvida do quê? Da sobrevivência da alma. E qual foi o instrumento usado para poder consolidar a sua fé? A mediunidade. Então a gente vê a importância do instrumento mediúnico nesses tempos. Porque foi dito que, qual é o objetivo do Espiritismo no mundo? O próprio Kardec disse, é combater as outras religiões, não, é combater o materialismo. Essa falta de esperança, de viver por viver, sem ter um sentido, de não compreender as razões das aflições atuais, de não compreender que após a morte a vida continua dentro do seu dinamismo. E a mediunidade é essa ponte que desperta as consciências para esse entendimento tão importante nos tempos atuais, porque dá esperança, dá otimismo, renova-nos o propósito de viver. Quando estávamos em Belo Horizonte, naquela época, Geraldo, eu fazia terceiro ano, eu tinha 17 anos, e o colégio permitia que a gente fosse à tarde, eles também tinham um cursinho pré-vestibular, fazer uma revisão para os anos, o primeiro e o segundo ano do ensino médio. E lá eu notei que havia uma senhora de cabelos grisalhos, de cor negra, né? E o cabelo muito grisalho. Eu falei, meu Deus, né? Ela está estudando aqui junto com a gente. Aí um dia eu cheguei perto dela, né? E falei assim para ela, no lanchinho, na lanchonete, eu falei assim, mas olha que surpresa, mas fala assim, vai fazer qual curso? Ela falou, vou fazer medicina. Aí ela viu, né, porque o jovem não consegue esconder muito, né, Vânia, a reação. Ela viu minha surpresa, e aí falou assim, você está achando estranho, né? Aí eu falei, quantos anos a senhora tem? E o jovem é insistente, né? Ela, meu filho, eu já estou com 68 anos, quase 69. Aí ela falou assim, eu vou te falar uma coisa, qual a religião sua? Eu falei, eu sou espírita. Ela sorriu, eu também sou. Eu não faço planos de 100 anos, 80 anos. Meus planos são de 500 anos. E eu fiquei assim, arregalei o olho, né? Eu vou estudar, eu vou passar, falei, essa vai mesmo. Eu vou estudar medicina, já pedi a Jesus, não vou exercer porque eu acho que não vai dar tempo, mas vou estudar,
e no mundo espiritual vou para alguma faculdade lá, porque a próxima encarnação ele vai me permitir ser médico. Gente, olha que coisa extraordinária. E a gente aqui se debatendo no intervalo de tempo de 80 anos, desesperados, sem compreender que nós somos seres imortais. E a mediunidade é uma revolução completa na nossa forma de ver, de pensar, de sentir, né? E mais à frente, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, ele diz assim: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. Isso é natural. A mediunidade é natural. É natural termos conta, porque somos seres espirituais. Teilhard de Chardin, grande teólogo e pensador francês, dizia: somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E muita gente acha o contrário, acha que é um ser material que de vez em quando vai à casa espírita e vive uma experiência espiritual. É o contrário. É o contrário. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Isso é viver a transição. Nós temos que trazer esses conceitos para o nosso dia a dia. Porque senão vai acontecer o quê? Nós teremos 20 anos de doutrina espírita, mas na verdade é 1 ano só e 19 de repetição. Porque não nos transformamos. Continuamos com os mesmos padrões de comportamento de várias existências atrás. Então ele diz assim: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Esse é o papel da mediunidade. Por isso é que ela é consoladora, e por isso que o Espiritismo é consolador, porque através dela o Espiritismo esclarece as consciências. Veja só o Geraldo dizendo: 507 livros, né, Geraldo? Do Chico, material para quantas existências? Para a gente estudar. Material vindo do mundo espiritual, para nos trazer essa compreensão acerca da vida espiritual, como diria Leon Denis, né? O problema do ser, do destino e da dor. Explica tudo e torna muito mais fácil e eficaz a nossa permanência no planeta Terra, as nossas experiências. Então, entrando um pouquinho mais, porque nós não podemos ficar só no campo das reflexões e das ideias. Vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos imaginar aqui que todos nós, né, temos... Existe uma pergunta ali: antes de renascer no mundo, o médium se prepara para exercer a mediunidade? É uma pergunta interessante, né? É uma reflexão interessante. Mas vamos imaginar aqui que nós... Vou fazer uma... Não se assustem, tá? Vamos fazer aqui uma mentalização aqui. Vamos imaginar que todos nós aqui já temos 6 meses de desencarnados. Fomos convidados aqui pela APEL, estamos na APEL, 2 horas da manhã, reunidos. Quando encarnados, exercemos a função ou a tarefa da mediunidade. Fomos assistidos, mas nos demos conta, como diria o Dr. Bezerra de Menezes, o maior sofrimento do espírito quando chega no mundo espiritual é o quê? A consciência do tempo desperdiçado. Então vamos imaginar que todos nós somos desencarnados. Só por um momento, viu, gente? Não se assustem. Alguns aqui abriram o olho assim, né? Calma, ainda não é a hora. Mas vamos imaginar. E aí nós vamos, os benfeitores da APEL convidaram um convidado ilustre, especial, para vir aqui até nós fazer uma preleção sobre a mediunidade, porque estamos angustiados, desperdiçamos oportunidades. Esse benfeitor é aquele mesmo lá do livro Mensageiros. Vamos ver o que ele tem a dizer para nós, para a nossa reflexão. Depois nós vamos acordar do sonho, calma, viu? Então vamos lá.
Mediunidade de transição planetária é preparação do médium. Ele vai nos lembrar algumas coisas que o véu da encarnação não nos permite lembrar. Ele vai nos lembrar. Vamos lá? Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar, ele está trazendo notícias lá de nosso lar, tá? Tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejados. E aí a gente começa a tomar consciência de que nós partimos de alguma colônia espiritual com a tarefa da mediunidade que nós não soubemos dignificar, né? Nosso coração está apertado. E aí ele prossegue dizendo: alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. E a gente abaixa a cabeça e lembra da nossa passagem pela terra, das oportunidades que perdemos, daquilo que faltou, um pouquinho mais de boa vontade. Nós vamos ver que é o que os espíritos mais apreciam no médium, é a boa vontade. Mas não acabou. Ele diz assim: raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios. Raríssimos. Nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Ele não aliviou para os dialogadores não, porque também são médios. Também são médios. Porque eu comecei a ver um pessoal ali: eu sou dialogador, né? Está falando só para os médios. Não, o dialogador é médio, né? Está em sintonia. Essa palestra de Telésforo, né? Está no capítulo 6 do livro dos Mensageiros. E ele prossegue. Aí, junto com ele trouxe um médium. Gente, são 2 horas da manhã, nós estamos assistindo uma palestra de Telésforo. Ele trouxe um médium, o médium Otávio. Aí ele fala assim: Otávio, fala para o pessoal, que agora eles vão se lembrar, sobre a preparação do médium no mundo espiritual. Aí ele começa a contar a experiência dele. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. 30 anos no mundo espiritual. 30 anos. E aí, alguns de nós, meu Deus, eu fui um pouco mais, 40 anos. Começamos a nos lembrar. Prossegue. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Todo o apoio da colônia espiritual de onde ele saiu. O Ministério da Comunicação favoreceu-lhe com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Gente, nossa encarnação é fruto do amor de muita gente, de muitos corações que nós nem suspeitamos. Alguns estão em esferas até mais elevadas. Ele está dizendo aqui 6 corações movimentaram todos os recursos possíveis para ele estar nessa encarnação. Técnicos do auxílio, do Ministério do Auxílio, acompanharam-me até a Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio para o trabalho mediúnico, né? Que é fundamental. E muitas vezes nós ficamos nos queixando das dificuldades, sem compreender tudo que foi feito para nós estarmos aqui hoje. Reencarnar nos tempos de transição é um privilégio. A fila do outro lado é enorme, né? E muita gente, com certeza, com méritos espirituais, intercedeu em nosso favor. Não, manda ele, dessa vez vai. A gente vai junto, a gente, né?
Quantos reencarnam antes para poder nos auxiliar ao longo da jornada? E aí ele prossegue dizendo: qual a causa principal do fracasso mediúnico? Aí essa palestra começa a ficar difícil, porque ele vai falar da gente, né? Qual a causa principal? Por que a grande maioria fracassa? E aí o benfeitor continua dizendo: a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Gente, o dever a cumprir, o dever Emmanuel diz no Pensamento e Vida, é a área de atuação que você pode agir no mundo, que você tem a condição de agir no mundo. Não é nada sobre-humano. O dever não está além das nossas possibilidades. Nós nos preparamos para atuar nessa zona de ação que o nosso livre-arbítrio permite. Então, a ausência da noção de responsabilidade. Fugimos da responsabilidade do trabalho mediúnico. Por quê? Porque preferimos seguir os nossos desejos, os nossos padrões comportamentais, ao invés de seguir as orientações que o Cristo nos prescreve, né? Através do seu Evangelho. E ele diz mais: deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade. Olha. E a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis, coamos mosquitos e engolimos elefantes. É um ditado que existe. Nos ocupamos de coisas que não nos dizem respeito e esquecemos as coisas principais, aquelas que estão ao nosso alcance, com as quais nós temos responsabilidade. Então isso é fundamental, termos esse discernimento, porque senão vamos começar a buscar tantas coisas que não nos diz respeito, que aquilo que é o principal, aquilo para o qual nós viemos ao mundo, vamos deixar de lado. Uma perguntinha: a Lívia, quando reencarnou lá no Romance há 2000 anos, foi uma benfeitora que construiu creches, construiu hospitais, construiu escolas. Qual é a tarefa dela? Resgatar o senador orgulhoso Públio Lentz. E ela fez de tal forma que impregnou no coração desse espírito tudo aquilo, o amor que ele tem pelo Cristo e pela sua mensagem, que redundou 2000 anos depois nessa obra extraordinária que ele deixou através de Jesus. Então não vamos medir a nossa ambição no mundo pela amplitude, mas pela intensidade e pela qualidade do que fazemos. Porque eu não sei, aquela pessoa que eu tenho que auxiliar, existe um ditado que diz assim: todo mundo pode abrir uma laranja e dizer quantas sementes tem, mas ninguém pode dizer quantos frutos pode dar uma semente. Na verdade, uma criatura que nós possamos reconduzir ao equilíbrio pode ser um missionário de Jesus, que vai desenvolver um trabalho extraordinário, talvez não agora, nos séculos vindouros, porque nós somos ansiosos, né? E achamos que a obra é nossa, a gente quer ver o resultado agora, e não é nossa, nós somos apenas instrumento. E ele prossegue dizendo: como médios, muito de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Então, eu vou para a casa espírita, mas lá fora eu cedo aos apelos do homem velho, esquecendo que a mediunidade não é um interruptor, que eu ligo quando chego na casa espírita e desligo quando eu saio de lá. A tarefa mediúnica é 24 horas. O Chico nos mostrou isso. Em todo lugar ele era sempre o médium, sempre o mesmo instrumento.
Isso é fundamental. Aqueles que dialogam tecem tecidos brilhantes, porque isso nós aprendemos bem. Nós somos expertos na oratória, conhecemos o Evangelho de trás para frente as letras. Mas o Evangelho é um conhecimento diferente. Ele não se fixa em nós se nós não vivermos, não experimentarmos. E é a palavra carregada do sentimento de quem vive o Evangelho é que toca o coração do irmão necessitado. Não simplesmente a palavra por si. Ainda tem mais. Então ele diz assim: não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno, quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Senhor, por favor, me manda recursos. Está difícil, eu não tenho nenhuma roupinha melhor para vestir para ir para a reunião mediúnica. Está difícil, está complicado, passagem de ônibus está caro, a gasolina está cara. Aí beleza, você tem um aumento, né? Tem um aumento de salário, graças a Deus. Aí a gente esquece do principal, lembra? A tarefa principal: regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferiste os desvios sexuais. Olha aí. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. E aos interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Então a gente entende por que Francisco de Assis, que foi João Evangelista, dizia assim: pregue o Evangelho todo o tempo, se necessário com palavras. Porque o Evangelho, gente, não existe viver o Evangelho só dentro da casa espírita. Essa época já passou. Isso é um ranço que nós trazemos da própria igreja, onde todos nós aqui certamente já militamos por lá, em que nós íamos no domingo resolver nossa vida espiritual e voltávamos para o mesmo desatino dos dias da semana. A mediunidade é assim. Uma vez um jovem perguntou assim para o Chico, muito jovem ainda, 15 anos: Chico, muito emocionado, eu quero ser um médium como você, né? Com essa potência mediúnica, esse amor no coração. Ele falou: meu filho, se você quer trilhar o caminho da mediunidade, não preocupe em ser médium agora não, vai fazer o bem. Esse é o melhor preparo da mediunidade. E não é um tempo não, gente, é constante. Porque a nossa folha, ou nossa ficha corrida é muito grande. Nós temos muita necessidade de harmonizar e de retificar as nossas consciências, né? E aí, olha aí o perfil dos médiuns que fracassaram, né? Esquecimento dos compromissos assumidos, medo diante dos atritos das lutas humanas. Eu não vou entrar nessa, porque aí eu não tenho mais tempo para mim, né? Eu vou ter que atender tantas pessoas, conversar com tantas pessoas, e eu, esquecido de que nós nos comprometemos com essa tarefa, mas que nós nos preparamos para essa tarefa, e todo o investimento que foi feito em nós. Tem um amigo nosso lá de Belo Horizonte, Geraldo, que ele fala assim: eu não tenho medo de desencarnar, eu tenho vergonha. Porque como eu vou encarar esses seres que se dedicaram a mim, me ajudaram a estar aqui? Mas tem tempo, gente. Porque a questão não é a quantidade de tempo que a gente vive aqui, é a intensidade e a qualidade desse tempo. Nós temos tempo. E a proposta nossa aqui é despertarmos para esse tempo, que está ficando cada vez mais curto, né? Então, e agora?
toca despertador na nossa cama, a gente acorda. Ai, suado. Graças a Deus, meu Deus, aquele era só um sonho, o teléfono falando. Eu não tinha desencarnado. E agora? Como nós saímos daqui agora? Porque os Espíritos dizem o seguinte: o conhecimento que é passado, não tem mais como eu dizer que eu não sabia. O que eu posso fazer? Quando eu retornar para as minhas atividades mediúnicas, é possível retomar de um outro patamar, de uma outra espiral? É possível. É possível recomeçar a partir da condição mediúnica em que nos encontramos? Pois isso não é a proposta da transição? Não é a proposta da renovação? E aí eu me lembro de Paulo, que ele dizia o seguinte: esquecendo o que ficou para trás, avanço para aquilo que está diante de mim. E ele tinha razões para dizer isso. Porque o espinho na carne que ele tinha era ter sido o primeiro perseguidor e ter provocado o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Isso acompanhou ele a vida inteira, mas ele não estagnou e nem paralisou na culpa. Ele fez daquele sentimento uma mola propulsora para cada vez mais servir mais e melhor a Jesus. Então, vamos ver o que fazer. Levantemos o olhar. Isso é o Telésforo, capítulo 6. Isso aí é mais ou menos igual ontem. O Emerson deu o choque da realidade e a Vânia veio com a mensagem de Maria, né? Harmonizando. Então o Telésforo deu o choque de realidade e depois ele vem dizendo: levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Mas, o problema é o mas, né? Mas, para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação do ao inferior, as nossas paixões. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Não existe isso, gente. Porque a grande dificuldade é que nós temos séculos de sombras. E para fazermos um pouco de luz, nós temos que movimentar muito. Mas se fizermos, no nome pequeno que seja, já teremos como iluminar o caminho a ser trilhado. Mas é preciso esforço, acordar, despertar. E aí a gente, como fazer? A gente trouxe isso aqui do livro Vida em Vida, Começar Outra Vez, da Maria Dolores com Francisco Cândido Xavier. Um poema, né? Um pouco de arte para a nossa reflexão hoje. Diz ela: alma querida, escuta, entre os lances do mundo, se escorregaste à beira do caminho e caíste talvez em pleno desalinho, na sombra que te faz descrer ou desvairar, ante a dor que te visita, a renovar-te anseios, não desprezes pensar, levanta-te e confia, porque a vida te pede, abrindo-te outro dia, começar outra vez, trabalhar. Essa é a oportunidade de fazermos cada dia um recomeço desse, no trabalho mediúnico, nas nossas responsabilidades, assumidas antes de renascermos, como nós vimos aqui. E aí, nós vamos ver uma parte importante aqui. Qual a conduta do médium para atender ao compromisso assumido com a mediunidade? A gente foi buscar lá em Manuel Filomeno de Miranda, numa obra, Qualidade Mediúnica, 4 situações que ele nos dá, tá? Para nós recomeçarmos em bases sólidas. E vamos destrinchar essas 4 com passagens da obra de Chico Xavier. Então, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Qualidade da Prática Mediúnica, por meio de Divaldo Franco, nos dá o seguinte roteiro: estudo. Primeiro, temos que estudar. A gente vai ver isso aqui. Ação, realização. Sair da teoria e trabalharmos. Prática. Atuarmos. Não apenas dentro da casa mediúnica, mas usarmos o potencial mediúnico sempre para sermos, espalharmos esperança e otimismo nos corações. Oração, conexão com o divino através da oração.
e meditação. A gente vai falar um pouquinho também. Então, vamos lá. Preparação pelo Espírito. Aqui nós temos o seguinte, voltando ao livro nosso lá, desculpa, ao livro Mensageiros, Tobias conduziu André Luiz até o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. André Luiz foi lá fazer uma visita, né, para ver como é que era esse centro de preparação dos médios, né? E aí, chegando lá, ele teve uma surpresa. Ele fez a seguinte pergunta, ele é bastante perguntador, né? Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? A pergunta dele. Aí o Tobias disse, não, temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e preparação geral. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Então não era só um centro de transmissões de mensagem. E aí ele vai dizer, não suponha que se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. Aí eu lembro sempre do Chico, né? Falava que ele era o carteiro, né? Eles correram além, né? Ele só entregava a mensagem. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, gente, a proposta da mediunidade com Jesus é sermos cartas vivas. E como é que é? O que é uma carta viva? Uma carta viva é uma carta que tem um áudio que fala, que é acionado. Não. Carta viva é exemplo. Exemplo. Por isso que a mediunidade requer renúncia. Exemplo. Porque muitas vezes nós vamos ter que deixar o que eu quero e passarmos a fazer o que o Cristo deseja. Então ele diz assim, não preparemos, pois, neste centro simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolo, instruções e avisos, nos diversos setores da evolução planetária. Olha que coisa profunda, a gente enxergar a mediunidade dessa forma. Como cresce a nossa responsabilidade, mas como cresce a nossa alegria, porque outrora, quantos nós disseminamos porque eram médios, porque nos diziam verdades? Quanto nós eliminamos da vida física através da Inquisição, das cruzadas, combatendo a mensagem de Jesus? Hoje estamos na posição contrária, do lado oposto, e devemos agradecer por isso. Preparação, aí vem o preparo pela ação e realização. Aí uma pergunta, preparação é realização? O fato de eu ter preparado lá é garantia de que eu vou executar aquilo? Não é. Então ele diz assim, preparação não constitui ainda a realização. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. A redenção humana necessita de renúncia e altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação ao semelhante, costumam transformar-se em instrumental inútil. Eu me lembrei aqui de um caso do Chico, que o César Carneiro conta, para a gente ver a criatura que realmente extraordinária, um médico que se preocupava com tudo, ele era uma carta viva do Cristo. Ele falou que um dia foi no sacolão fazer compras com o Chico. Chegou lá, ele notou que o Chico pegava um tomate bonito, aquele tomate, faz só uma maçã de tão bonito, punha na sacola. Depois ele pegava um outro tomate completamente que a gente jogaria fora, quase apodrecido. E foi assim, metade do tomate era um tomate bom e a outra metade imprestável. E ele não entendeu, ele foi lá, pagou, está indo embora com o Chico. Aí ele falou, Chico, posso perguntar uma coisa? Metade desses tomates aí estão imprestáveis. Ele falou assim, mas meu filho, se eu levar todos os bons, o verdureiro vai ficar no prejuízo. E mais, se eu trouxer todos os bons, o outro que chega lá não vai encontrar nenhum, só vai encontrar os ruins. Olha, gente,
Eu contei esse caso uma vez, uma companheira falou assim: ai, mãe, toda vez que eu entro no sacolão, eu lembro daquele caso. Mas isso é uma coisa espontânea nele. Espontânea. Porque ele era uma carta viva. Percebe que a mediunidade dele não era só quando ele estava psicografando? Ele se preocupava com o outro em todos os momentos, né? E aí, preparo pela ação e realização, questão 387 do livro Consolador. Qual a maior necessidade do médium? Qual a maior necessidade do médium? Diz Emmanuel, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Ontem, durante o almoço, nós conversávamos com o Geraldo e a gente comentava isso. A grande dificuldade nas instituições é o personalismo. A obra não é nossa, gente. Por acréscimo de misericórdia, nós somos convidados a trabalhar na vinha, mas não somos os senhores da vinha. A obra é do Cristo. E é fundamental nós trabalharmos dentro. Isso é regeneração. Por isso que eu preciso conhecer as minhas sombras. Porque como eu vou regenerar o que eu não conheço? E a regeneração é um reflexo do mundo, é um reflexo da nossa própria regeneração, né? Então essa é a maior necessidade do médium. E aí, preparo ainda pela ação e realização. Diz lá o benfeitor: precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Obrigado. Aí uma palestra, né, a mais de uma voz é sempre melhor, né? Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. A gente começa a colocar condições. Uma determinada casa espírita de Belo Horizonte, onde nós temos muitos amigos, e que fazem um trabalho de psicografia, de orientação espiritual, os médicos estavam reclamando: eu queria uma água, mas um copo só não, tinha que ter uma garrafa aqui perto de mim, e começavam a colocar condições para ficar sentado à mesa, fazendo a psicografia das orientações espirituais. O que de fato é essencial para nós? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. A gente exige tantas coisas do ponto de vista material que deixamos o essencial escapar por entre nossos dedos, né? Então, é preciso essa sublimidade de sacrifício e de renunciação com o Senhor. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, olha, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Se nós escolhermos o trabalho da mediunidade como redenção nossa, viu, gente? Porque a mediunidade redime o médium, através dessa redenção, ela auxilia o outro. Nós precisamos da mediunidade. Nós temos que ter boa vontade em servir, sempre, em qualquer condição. E aí no preparo pela oração, nós vamos buscar lá em Jesus, Mateus 6, 5 a 6, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Tu, porém, quando orardes, entra para o teu quarto íntimo ou interno, e tendo fechado a porta, ora o teu Pai em segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Aí eu resolvi trazer aqui Alta de Souza para poder nos dizer ou nos explicar esse versículo. Da mensagem fraterna, que é um poema psicografado pelo Chico, ela diz assim: volve
ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Nós precisamos da transição planetária da oração. É a nossa fonte de revigoramento. Porque a oração nos conecta com o núcleo divino. Viktor Frankl, um grande psicólogo que passou pelos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, ele diz que só conseguiu sobreviver 3 anos, tendo a família toda dizimada. Ele só conseguiu sobreviver porque ele olhava toda a degenerescência, o adoecimento daquelas pessoas, das atitudes, dos atos, e ele nunca descreu de que existia um núcleo saudável da alma humana. Quando tudo parecia degenerado, ele sabia que no íntimo existia um ser divino ali, mesmo nos seus algozes. Então é muito importante nós compreendermos que nós temos esse ser divino e buscar nele essa conexão constante. E aí ele fala da meditação. Nós corremos tanto, a gente faz tantas coisas e não conseguimos dedicar um tempo que seja para encontrar conosco mesmo, através desse mergulho interior. Porque a nossa mente fica fugindo para o passado, ou com a saudade do que aconteceu, achando que o ontem era sempre o melhor, ou com a ansiedade pelo que há de vir. Mas, se o passado é saudade e o futuro é ansiedade, a única realidade que existe é o agora. E eu preciso me conectar com o meu agora. Eu sou ser divino agora. E esse mergulho exige de nós uma atenção em tudo que fazemos. Às vezes a gente atende as pessoas na fitoterapia e a pessoa fala assim: eu estou com a memória ruim, porque eu não sei de manhã, eu chego no trabalho, eu não sei se eu passei o shampoo no cabelo, eu não sei se eu usei o desodorante, às vezes eu tenho que passar o dedo aqui para ver se tem um perfuminho debaixo do braço, porque eu não sei se eu usei, eu esqueci. Mas o que está acontecendo? É um Alzheimer? Um problema de isquemia cerebral? Não! As pessoas não estão presentes naquilo que fazem. Elas não estão no aqui e agora. E a meditação nos auxilia. E é curioso que se a mediunidade é expansão da nossa consciência, do nosso campo, da nossa psicosfera espiritual, para acolher o irmão que vem comunicar, a meditação faz com que a gente mergulhe. Então, é como se fosse um exercício, eu me expando e também me contraio. E isso traz benefícios inenarráveis. Então, vamos dedicar um pouquinho de tempo, dar uma ordem para a nossa mente. A ordem ou o ritmo universal qual é, gente? A respiração. Vamos respirar. Vamos prestar atenção na nossa respiração. Vamos fazer esse exercício 5, 10 minutinhos por dia. Sentarmos num lugar tranquilo, que ninguém nos perturbe. Não precisa ser em posição de lótus, senão depois vocês não conseguem levantar. Porque a gente já perdeu a mobilidade infantil. Pode ser na cadeira, né? Planta dos pés no chão, as mãos suavemente pousadas sobre o joelho, a coluna ereta. Respire, e quando vocês respirarem, façam isso umas 5 vezes profundamente, solta, como se todas as cobras, lagartos do dia estivessem saindo. Quando a gente se esvaziar, volte gentilmente a atenção para a respiração. Deixa o ar entrar e sair naturalmente, só isso. Depois, quem experimentar isso vai falar: mas irmão, o negócio é difícil. Por quê? Porque toda hora surge um pensamento. Não, deixa eles passarem pela sua mente. Deixa passar. Não se fixa neles não. Porque existe uma inércia. Nós pensamos febrilmente. Febrilmente.
Deixa eles passarem e volta gentilmente a atenção para a respiração. E olha, se vocês praticarem, porque os indianos dizem o seguinte: a meditação ensina a meditar, então eu tenho que praticar. Daqui a um tempo, vocês vão se pegar aí durante 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, sem pensar. Acreditem. E o benefício que vocês vão sentir, uma paz, uma harmonia indescritível. E o melhor é que essa harmonia vai vir para o dia a dia de vocês. Imediatamente vocês vão se lembrar da respiração. E aí nos momentos de crise, que você se irrita, você começa a respirar. E você começa a ter um autocontrole. Porque os indianos dizem que a mente é uma carruagem puxada pelos 5 sentidos, que são 5 cavalos do sentido. Só que ao invés de eu estar na boleia da carruagem com as rédeas na mão, eu estou dentro da carruagem. Aí ela me leva para tudo quanto é lugar, de forma inconsciente. Eu preciso retomar a consciência da minha vida, as rédeas da minha vida. E os indianos dizem que a mente é uma excelente serva, mas se você se deixar conduzir por ela e pelos sentidos, ela se transforma numa péssima senhora. Porque os sentidos nossos estão atrelados às nossas paixões ainda. E eu preciso retomar isso, compreender, entender essas paixões, mas não deixar-nos levar por elas mais, né? Então a meditação é importantíssima nesse contexto. E finalizando, que a plaquinha de 20 minutos já subiu ali, né? Nós trouxemos aqui uma mensagem de um grande ser que nos brindou uma vida extraordinária no pouco tempo que ele ficou aqui na Terra, Eurípides Bassanufo. Essa mensagem está no livro Espírito da Verdade, né? Chama-se Nova em Plena Era Nova. Gente, é um recado para nós espíritas, que nós podemos utilizar na mediunidade em todos os sentidos dentro da transição planetária. E ele nos diz: há criaturas, desculpe, mas ele vai tocar nas nossas feridas, mas é necessário, são as dores do parto. Há criaturas que deixaram na Terra como o único rastro da vida robusta que usufruíam na carne o mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediunidade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse, olha que lindo, sobre o nome, o orvalho da gratidão. Acho que ninguém de nós quer estar inscrito nessa parte do texto de Eurípides Bassanufo. E há tempo de nós transformarmos isso. Você se lembra lá de André Luiz? Quem foi a única pessoa encarnada que se lembrou dele? Aquela pessoa que ele ajudava, a paciente dele, que ele ajudava a contragosto. Eu nunca que rezar. E a prece dela foi um orvalho da gratidão. É esse o que nos move. O trabalho da fitoterapia, que a caravana Arco-Íris faz, que foi falado aqui ontem, ela é movida, o combustível que move esse trabalho é a gratidão. Ao longo de tantos anos, de milhares de pessoas que foram auxiliadas por essa caravana. Mas ele prossegue. A terra conservou-lhes à força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que eles vestiram o espírito e que passa a ajudar sem querer no adubo as ervas bravas. Olha, quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, tomara que eu não tenha deixado, que eu não deixe esse legado na minha vida. Todos nós devemos meditar sobre isso.
usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolado numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muito de nós já vivemos assim. E essa vida que nós temos agora é para mudarmos essa história. Recebemos uma vida como se fosse um quadro. Aí eu vou falar do meu tempo que se escrevia com giz, né? Um quadro para a gente reescrever uma nova história, com as bases assentadas no Evangelho de Jesus. Então é fundamental nós refletirmos. A irmã Sheila, a benfeitora Sheila, diz que não existe evolução. A evolução, melhor dizendo, não é um coro de uma só voz. Nós só conseguimos ir para frente coletivamente, nos apoiando uns aos outros. Aliás, essa é a lei da cooperação. Foi a lei da cooperação que trouxe 3 revelações de uma mesma lei, que a gente viu há pouco. A cooperação está em tudo. Por que nós não podemos entrar nessa teia do bem, nessa corrente do bem, e nos ajudarmos mutuamente? Bom, se espíritas, muitos de nós já vivemos assim, qual a proposta dele para hoje? Vamos ver? Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorado. Honremos a nossa origem, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Essa é a nossa origem. A única coisa para a qual nós fomos criados é a felicidade. A gente faz de tudo para ser feliz. Porque a origem do ser humano é amor, gente. Nós fomos gerados do amor de Deus. A nossa essência é amor. É por isso que não tem jeito. O mal, na verdade, a gente compara com um ventilador. Sabe quando você desliga o ventilador está girando? Você desliga e o que acontece com ele? Ele vai perdendo força. E isso vai acontecendo dentro de nós. Isso aconteceu com Gregório. Vocês lembram do livro Libertação? A mãe dele, Matilde, tinha 700 anos que ele estava dedicado ao mal. Falou, olha, nos últimos 50 anos ele está sentindo tédio de fazer o mal. E como tal, não conseguimos, mesmo que queiramos. Agora, ele nos respeita o livre-arbítrio. Porque o que é 1 milhão de anos para Deus? Mas para nós é muita coisa. Nós podemos mudar esse jogo. Podemos mudar essa perspectiva. Aqui e agora. Não amanhã. E o espírito é ardiloso, né? Não, eu não vou me conciliar com fulano. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Olha, a gente ainda usa o recurso da encarnação ainda para poder justificar. Postergarmos aquilo que nós temos que realizar. E finalizando, ele nos diz assim: irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Talvez essa frase seja a mais importante dessa mensagem. Aquilo que nós fazemos na casa espírita não pode, gente. Quer dizer, poder até pode, porque tudo pode, porque nós sabemos que somos responsáveis pelo que fazemos. Mas não devemos transformar a tarefa espiritual numa rotina escravizante. Porque senão estaremos fazendo as coisas mecanicamente. Senão não estaremos dando a oportunidade do Criador nos surpreender. Às vezes nós viemos fazer uma palestra como hoje, se você soubesse que a palestra mudou toda aqui. E eu preciso estar preparado, porque às vezes a nossa necessidade hoje é outra. Mas se eu transformo aquilo como algo automático, rígido,
eu fecho as possibilidades da inspiração superior. E transformo aquela minha tarefa numa repetição. Sem vida, sem seiva de sentimento, sem amor. Então, vamos refletir por que a gente está indo na casa espírita. Por que nós estamos indo fazer a tarefa que nos foi dada dentro da instituição? Precisamos refletir sobre isso. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. Porque no mundo espiritual as nossas máscaras fatalmente cairão, e vamos ter um encontro conosco mesmo. E mesmo naquele momento do desencarne, onde nossa vida passa inteira, como se fosse uma sessão avant-première, só que com um espectador só assistindo, vamos fazer a nossa vida valer a pena ser assistida quando nós desencarnamos. E podemos fazer agora, né? O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Nós estamos diante de uma bifurcação na nossa jornada evolutiva. Uma das direções aponta o homem novo em Cristo. A outra direção aponta a repetição do homem velho. Cada um de nós devemos essa reflexão para a nossa casa. Não a nossa casa material, a nossa casa mental, o nosso mundo íntimo. E façamos a melhor escolha. Porque o futuro da humanidade depende de cada um de nós. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Nós agradecemos a participação da irmã com maravilhosos e ricos esclarecimentos. A lição ficou para nós todos, porque nos tocou o coração. E nós temos certeza que nós vamos refletir sobre tudo que ouvimos hoje. Porque, como o próprio Emmanuel falou, nós somos frutos do amor de Deus. Precisamos nos esforçar, ter coragem e seguir, porque Ele estará sempre conosco. Nós vamos ter um intervalo a partir de agora, de 10h20 até as 10h40. 10h40 nós devemos retornar para a gente prosseguir com as nossas atividades. Tá? Obrigada a todos.